Salve galera! Nessa aula vamos falar sobre termodinâmica. Bem, nas aulas anteriores estávamos falando sobre gases perfeitos, certo? Falei para vocês sobre as principais características, volume, pressão, temperatura. Falamos sobre as unidades de medida e as transformações gasosas. Mostrei para você a equação geral e especificamente também mostrei cada uma das transformações isocórica, isobárica e isotérmica, assim como seus gráficos também. Nessa aula, vamos começar a entender qual é a utilização prática dessa energia térmica, qual a função direcionada para que máquinas possam funcionar. Vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que aprender, tá? Para alguns talvez assimilar, cruzar a informação, é entender exatamente a termodinâmica e entender um conceito chamado de trabalho de um gás. Bem, como eu tinha te dito, as principais características de um gás são volume, pressão e temperatura. De um lado, eu tenho uma energia vinculada ao movimento, que é vinculada ao volume e à pressão. Do outro lado, ainda dentro da parte interna, relacionada às moléculas, eu tenho pressão com temperatura. Enfim, o diferencial das duas energias internas da molécula são exatamente uma está relacionada ao volume e a outra está relacionada à temperatura. Nós vamos falar agora exatamente sobre o trabalho, que está vinculado ao volume. E o que eu preciso que você entenda? Primeira coisa, como eu tinha desenhado para você nas transformações, aqui eu tenho exatamente um cilindro. Nesse cilindro eu tenho aqui o nosso famoso êmbolo, né? Que é aquela tampa móvel. Então está aqui o êmbolo. Tá? O que eu tinha que saber sobre ele? Bem, eu tenho que saber que ele é uma tampa móvel, mas que ele deixava o gás isolado no meio externo. Então, nesse caso, o recipiente estava energicamente fechado. O gás, então, não entraria mais mols, nem sairia mols daqui. Permaneceria exatamente como ele está. E dessa forma, eu entendo que como esse gás está muito agitado, ele tem muita velocidade. Logo, quanto mais velocidade ele tem, mais energia do tipo cinética ele tem também. Para lembrar, lógico, né? Energia cinética é aquela que nós estudávamos exatamente na parte de mecânica, que era massa, velocidade elevado ao quadrado dividido por 2. Do outro lado, eu entendi que quanto mais agitada ela estava, mais choques ela sofreria, e que as moléculas sofrem choques contra as paredes de onde ele está e umas contra as outras. Choques que chamamos de choques perfeitamente elásticos. Dessa maneira, ele começa a bater e aplicar exatamente uma força em uma certa área. Quando ele vai aplicar uma certa força, vou chamar aqui de F1, tá? Uma força interna, numa certa área. Essa área, nesse caso em questão, seria o nosso êmbolo. Ela vai bater nessa área, pelo lado de dentro. Logo, eu tenho que lembrar um conceito muito importante, que é chamado de conceito de pressão. O que eu lembro sobre pressão? Eu lembro exatamente que pressão nada mais é do que a força aplicada em uma certa área. Logo, eu posso interpretar isso aqui de várias formas. Porém, vamos por partes. Primeira coisa, se eu tenho uma força sendo aplicada do lado de dentro, uma força interna, logo ele vai gerar uma pressão interna. Do lado de fora, eu vou ter uma outra força sendo aplicada aqui, que é uma força externa. Vou chamar ela de F2. Tá? O F2 vai ser uma força externa, porém aplicada onde? Na mesma área, ou seja, nesse mesmo êmbolo. Dessa maneira eu tenho uma pressão também que vem do lado de fora. Eu tenho uma pressão interna e uma pressão externa. A externa é a pressão atmosférica, né? A interna tem relação com a agitação do gás. Bem, se essa força interna ficar maior do que a externa, logo ele se movimenta de forma a expandir esse gás. Se a força externa é maior do que a interna, automaticamente vai acontecer o quê? A tendência é que esse gás comece a sofrer uma compressão. E se elas forem iguais, se o sistema estiver em equilíbrio, logo teremos uma transformação chamada de isocórica, onde o volume não sofre mudança. Bem, nesse exemplo que eu estou citando para você, você percebeu que a soma dessas duas forças fez com que o meu sistema se movimentasse para a direita. Então, detalhes importantes. Primeiro, eu percebi que ele sofreu um certo deslocamento, tá aqui ó, deslocamento para a direita. Isso acontece devido à
relação entre as duas forças te levar a uma resultante, tá? E essa força resultante também vai estar a favor do movimento. Então aqui eu tenho uma força chamada de força resultante, top, tá? Qual o ângulo formado entre as duas? Professor, o ângulo entre as duas, eu estou vendo, se as duas são paralelas, eles têm um ângulo agora de 0 graus. Não vou escrever isso. Por que não? Porque nesse exemplo ele está expandindo, em outros pode ser que ele sofra uma compressão. É importante que você lembre do conceito de trabalho. E é lógico, cruzando aqui as informações, alguns detalhes podem ser muito importantes. Primeiro, se eu falo em uma força resultante, logo eu posso pensar isso daqui como sendo uma pressão resultante. Como assim pressão resultante, amor? Simples. A diferença entre a pressão interna e externa, que leva a uma pressão resultante. Certo? Mas se der zero, quer dizer que o sistema está equilibrado, ele não se move. A interna deu maior, expande. A externa ficou maior, comprime. Equilibrou, a pressão interna e externa são iguais. Tá bom? E dessa maneira, cruzando aqui, multiplicando em cruz, eu posso falar que força resultante nada mais é do que a pressão, né? Pode se chamar só de pressão ou pressão resultante, tanto faz, vezes a área. Esse é um ponto de observação. Substituindo aqui na minha relação, primeiro eu gostaria que você lembrasse o que significa trabalho. Trabalho, representado aqui pela letra tal, nada mais é do que a energia sendo transformada. Lembre-se, na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. E o nome dado a esse processo, a transformação, é chamado de trabalho. Nesse caso, essa força aqui foi a resultante. Logo eu posso substituir aqui e falar que o trabalho é igual a pressão vezes a área. E o meu deslocamento, meu amor? O meu deslocamento, ele tem a ver exatamente com essa movimentação do meu êmbolo, né? Logo, eu entendo exatamente que, como o êmbolo se movimentou, eu vou ter desse ponto até esse ponto uma certa variação no meu volume. Tá? Top. Estou começando a cruzar as informações. Olha só. Isso aqui é um cilindro. Logo eu entendo que o volume que tem aqui dentro, tá, pode ser obtido, a gente, volume, como sendo a área da base, no caso a área do êmbolo, vezes a altura. Correto? Bem, como eu vou sofrer exatamente uma variação nessa altura, logo eu vou sofrer uma variação no meu volume. Logo, variação do volume é a área da base vezes a variação da altura. E se você notar, a variação nessa altura foi exatamente o deslocamento. Vou substituir. Variação no meu volume nada mais é do que a área vezes o deslocamento. Isolando o meu deslocamento, eu posso falar que variação do volume pela área do êmbolo é o deslocamento. E pensando dessa forma, substituindo ali, eu posso falar então que o deslocamento é a variação, nesse caso, do volume dividido pela área. O ângulo, como é que ele ficou, gente? Eu falei para você que nesse caso aqui, como os dois estão do mesmo lado, o ângulo entre eles é zero. Logo, o cosseno de zero é 1. Não vai ser sempre assim, mas para efeito de dedução, buscamos um ângulo perfeito. Assim fica mais fácil de demonstrar. E assim, fazendo, vou aproveitar, cortar a área em cima, cortar a área embaixo. Eu posso falar então que o trabalho realizado nada mais é do que a pressão vezes a variação do volume. Bem, essa é a relação matemática que você obteve. Dados importantes. Primeiro, essa equação ela é utilizada para funções onde você tem uma transformação, chamada de transformação isobárica. Pronto. Sempre que você tiver uma transformação isobárica, ou seja, com a pressão sendo uma constante, tá lembrando que eu sempre abrevio constante com CTE, né? CTE, constante. Tá bom? Então, sempre que a transformação for isobárica, eu posso usar essa relação matemática, porque só tem um valor de pressão. Tá, Jabor, mas e se eu tiver uma pressão variável? Pressão variável?
Vem cá, te mostro outro caminho, tá bom? Caso você precise calcular o trabalho e, por um acaso, a sua pressão seja uma variável. Então, compressão variável. Bem, com pressão variável, eu posso falar para você com tranquilidade que essa equação não serve. Por quê? Porque ela não trabalha com variação de pressão. Logo, eu vejo a necessidade de utilizar o método gráfico. Bem, pelo método gráfico, eu vou pegar aquele gráfico clássico que eu falei para vocês, que iria aparecer bastante mesmo, que é o gráfico da pressão pelo volume. Então, está aqui o volume, está aqui a pressão. Eu começo aqui em um ponto qualquer de pressão P1 para um certo volume V1. Quando a minha pressão aumentar, eu vou colocar aqui o meu volume também aumentando para o valor V2. Dessa forma, unindo os pontos aqui, eu vou obter um gráfico exatamente que relaciona, tá, essa informação, variação da pressão pela variação do volume. Se você lembrar, eu te disse que sempre que você observar um gráfico, você olha, se entre as grandezas que estão nos eixos aparecer alguma equação onde essas duas grandezas aparecem como um produto, a igualdade desse produto é a área. Nesse caso, produto vezes a variação, pressão, vezes a variação do volume, é igual ao trabalho. Logo, a área desse gráfico vai ter um valor numericamente igual ao meu trabalho. Maravilha, tá? Essa é uma informação muito importante. Depois que eu falar da próxima energia, eu vou falar para você também das relações cíclicas. Lá vai aparecer também outras funções de trabalho. Depois vamos juntar tudo num negócio chamado primeira lei da termo. Mas alguns pontos que eu ainda quero te falar nessa aula. Primeiro ponto. Quando eu falo para você em trabalho, igual pressão vezes variação do volume, ou utilizo o método gráfico, eu quero que você perceba exatamente que tanto na parte onde a pressão é constante, quanto na parte onde a pressão é uma variável, é importantíssimo que tenha-se uma variação do volume. Você percebeu que os dois têm variação do volume? Isso quer dizer, em poucas palavras, que para uma transformação isocórica, isso quer dizer, quando você tem, vou anotar aqui embaixo para você ficar bem claro, tá? Transformação isocórica quer dizer que o seu volume é uma constante, ou em outras palavras, quer dizer que a variação do seu volume é igual a zero. Se acontecer isso, automaticamente o teu trabalho será nulo, tá bom? Então lembra, para exatamente uma transformação onde a variação do volume não existe, ou seja, o volume é uma constante, transformação isocórica, o trabalho será igual a zero. Okay? Eu vou repetir isso mais algumas vezes, principalmente quando eu falar da primeira lei, que eu vou colocar para você vários pontos de observação, mas já fica a dica. Tá? Então, o trabalho tem a ver com a variação do volume, volume não variou, não tem trabalho. Para a pressão constante, é a equação. Trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Para a pressão variável, temos a área do gráfico como sendo uma relação importantíssima. Jabur, posso usar o gráfico também para a pressão constante? Sim. O que eu não posso é usar a equação para a pressão variável. Isso eu não posso, tá? Mas o inverso é permitido sim, ok? Galera, então essa aqui foi a nossa parte sobre trabalho. Na sequência, vamos falar sobre energia interna.